vai falar o livro da digistopia e o seu antídoto. Obrigada. Muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui. Agradeço ao Sr. Vice-Reitor, professor Dr. Artur Silva, Sr. Professor Carlos Costa Gomes, Presidente do Centro de Estudos de Bioética. Quero agradecer em especial ao Dr. Miguel Vieira, que teve a gentileza de encaminhar este convite para estar aqui. Cumprimento o Sr. Professor João Alcafaz e as minhas outras colegas de painel. Entretanto, ainda não estou nos meus slides, mas lá irei. Onde é que está o cursor? Cá está. Entretanto, aproveito para referir que eu não sou cientista de medicina, de biomedicina, sou uma intrusa jurista neste ecossistema de cientistas das ciências naturais, ainda que cientistas da ética, que é uma fusão muito interessante. A imagem que tem à vossa frente é uma aguarela que representa a universidade. A figura central que vem ali é uma figura feminina, uma figura extraordinária da intelectualidade, Hipátia de Alexandria. Ela cresceu na universidade, foi um dos maiores vultos de sempre. Foi matemática, astrónoma, filósofa. 415 é o ano em que acontece a cena que vos vou relatar para começar a minha apresentação. Em Alexandria vivia tempos conturbados, disputas de várias fações religiosas, sem ofensa, por chamar-lhes fações, entre o nascente cristianismo que se queria impor a judeus e pagãos, peço desculpa, foi uma crescente tensão, levou a uma tragédia que ainda hoje tem, talvez há autores que chegam a dizer que marca o fim do apogeu da Antiguidade Clássica, que foi o assassinato brutal desta pensadora cientista extraordinária, que foi Hipátia de Alexandria. Eu trago para este momento esta história, da nossa história, porque vos vou falar das ágoras do dia de hoje, dos dias de hoje. As nossas ágoras agora são as redes sociais. O que acontece é que com a internet horizontalizou-se a indústria da comunicação social. Hoje em dia, qualquer pessoa pode subir a um público e discursar. Contrariamente ao que acontecia antigamente, uma campanha, uma propaganda, uma revolução, uma insurreição, uma grande revolução, exigia heróis ou anti-heróis que fossem, independentemente da bondade ou da maldade de revoluções, seja uma revolução russa, uma revolução cultural chinesa, a revolução francesa, a revolução da independência americana, sem juízos de valor aqui, exigia tempo para negociar, para ponderar, para sopesar as minhas razões com as dos outros atores sociais. Hoje em dia, aquilo que acontece é que uma ruptura, uma revolução, uma insurreição encomenda-se, pede-se quase como a pedido, rapidamente. E com isso aquilo que acontece é que dão-se fenómenos degenerativos. 2018, o genocídio de Myanmar, a Amnistia Internacional culpa o Facebook por ter feito deflagrar uma campanha horrenda de instigação de ódio à população Rohingya do Myanmar. 2016, por 3,8% dos votos, abriu-se uma brecha impensável no processo de integração europeia, um processo que nasceu do fim da Segunda Guerra Mundial, por causa do trauma que a Segunda Guerra Mundial causou e para que ele nunca mais voltasse a acontecer. Suponho que todos tenham acompanhado na altura o dito escândalo Cambridge Analytica, uma consultora de comunicação que manipulou ali a faixa da população que estava perfeitamente identificada, personalizada no mau sentido, como falava a professora há pouco, como a faixa da população que era influenciável, os ditos persuadables. Outro fenómeno... peço desculpa, eu não passei o slide, tinha aqui um slide para vós sobre o Brexit, aqui com algumas imagens mais sugestivas
o desembarque no dia D das forças aliadas e todo o aparato de comunicação que se viveu quando do Brexit. Bom, terceira manifestação distópica desta velocidade voraz com que campanhas e movimentos sociais destes acontecem, 6 de janeiro de 2021, Washington, parece que era aquela multidão enraivecida a assassinar Hipátia no ano de 415 em Alexandria, mas não, é 2021, Washington. E por isso, enfim, o que é que podemos dizer? Parece que encomendar uma ruptura social é quase como encomendar uma campanha publicitária a um carro ou um prato de fast food. Então, como é que chegamos aqui? Eu venho apresentar-vos uma proposta, talvez seja um pouco atrevida, mas é uma hipótese que coloco em discussão e com estes cientistas da bioética muito gostaria eu de colher os vossos contributos, as vossas opiniões, a vossa reação. A hipótese que eu coloco é esta. E se fosse verdade que aquilo que as redes sociais fazem é administrar psicofármacos? Eu vou explicar. Esta hipótese provém de uma outra hipótese, a chamada Astonishing Hypothesis, ou a hipótese estonteante, do livro do cientista Francis Crick, que publicou em 1995 uma obra marcante, e Crick aquilo que demonstrou foi que, se não me falham aqui, que todos os sentimentos, pensamentos, ações e a própria consciência são produto da atividade neural do cérebro. O que é que acontece? Os gurus do negócio e da gestão estão atentos e, na sequência deste momento importante da neurociência, desenvolve-se e floresce um outro ramo do conhecimento, que é o chamado neuromarketing, ou a neurociência do consumidor. E o que é esta neurociência do consumidor? É uma ciência dos negócios que explora mecanismos neurológicos e os sistemas de regulação bioquímicos para prever e manipular comportamentos e decisões dos consumidores. Bom, aqui creio que foi o pecado original do estado distópico que vivemos hoje nas nossas ágoras digitais. Vou apresentar-vos 3, chamemos-lhes casos de estudo do que me parece que são manifestações distópicas da utilização do neuromarketing na nossa sociedade. E para isso vou começar por falar de dopamina. Pode ser? E com a vossa caridade, porque eu sou jurista, está bem? Obrigada. Dopamina ou o prazer de morrer. Narciso viciou-se no prazer que obtinha com a sua própria beleza. As redes sociais hoje estão desenhadas para desencadear surtos de dopamina nos seus utilizadores. Porque estão desenhados para que as pessoas obtenham aprovação alheia na sua experiência com a utilização das redes. Muito bem. Há um estudo que é marcante neste aspecto. Foi contabilizado, foi medido o impacto de uma palavra de indignação moral que corre numa rede social. Foi determinado que uma palavra só de indignação moral, dita moral outrage, gera 25% de mais reações do que uma palavra dita neutral ou simpática. O que é que isto quer dizer? Que um post numa rede social que leve a expressões de indignação, de ódio, de raiva, gera muito mais likes, muito mais comentários e muito mais ditos reposts. Desculpem os meus palavrões em inglês, ainda não sei, repostar, comentar e gostar.
O que é que acontece? As redes estão feitas para que as redes vivem do tráfego de internet. O tráfego de internet é uma variável dos conteúdos produzidos e, portanto, todos nós, quando utilizamos as redes sociais, produzimos conteúdos, pomos a máquina a funcionar e a plataforma faz dinheiro vendendo publicidade. O que acontece é que o escabroso, o estranho, o nu sexualizado, exposto, tem este efeito de gerar mais reação, mais vivacidade na rede. E, portanto, no fundo, nós estamos aqui a fazer um negócio da dopamina, como que a capitalização bolsista da dopamina. Enfim, depois, se quiserem, na fase do debate, podemos entrar mais por aqui, mas este é o primeiro caso de estudo que eu gostava de apresentar e colocar também à vossa discussão sobre o que é o lado distópico do neuromarketing. De seguida, gostava de falar-vos do poder do cortisol para fazer marketing. A imagem que está aqui à frente é o deus do medo, da mitologia grega. E perdoem-me se estou a utilizar estas figuras, mas acredito no poder arquetípico dos mitos, das lendas e dos contos, pelo menos no sentido junguiano, se é que eu não estou a dizer aqui nada de incorreto. António Damasio, na sua obra de 2006, defendeu e demonstrou a hipótese dos marcadores somáticos. Os marcadores somáticos, Damasio demonstrou assim a hipótese de que os nossos processos racionais decisórios evoluíram em cima de sistemas primários. E é o caso do nosso cérebro reptiliano, que nos confere, que nos dá as capacidades do flight or fight, e que se desenvolvem no sistema límbico. O que é que acontece? Voltando ao tema do marketing, é muito fácil hoje em dia montar campanhas de medo, de propaganda e desordem, como o caso que referi há pouco do massacre do Myanmar, explorando a manipulação neurológica dos utilizadores das redes sociais através do medo. Basta encontrar os atores maléficos. Deixem-me dar-vos o exemplo na campanha de 2016, nas eleições dos Estados Unidos, e desculpem-me voltar a falar neste caso, mas é um caso interessante do ponto de vista de investigação nesta matéria. Havia os ditos, eram os comunistas, os Big Pharma e os globalistas, eram as entidades que personificavam as grandes ameaças ao estilo de vida americano. E depois o dito manual escondido, não oficial, aquilo que faz é associar estes alvos do ataque a um elemento que desperta um medo irracional de um fato cataclismo, de um fator, de um cataclisma ou de uma praga que desperta um medo irracional, como por exemplo ratazanas. Na campanha de 2016, a expressão Democrats foi fundida com rats, e então havia imensos logos daquela campanha a falar em Demon Rats. Isto também aconteceu noutros episódios trágicos de propagandas de ódio. O terceiro caso de estudo que gostava de vos falar é o do caos. O do caos. Em 2021, todos assistimos, enfim, acho eu, o mundo assistiu perplexo ao ataque, ao ataque que foi feito ao Capitólio, e foi estudado o processo de onde surgiu aquela mobilização. Eu gostava de perguntar a vós, pedindo que levantem o braço, na vossa opinião, parece-vos que aquela multidão foi movida por ódio ou por um instinto ou por uma motivação heroica, por heroísmo? Quem acha que foi por ódio? Por heroísmo? Eu vou perguntar outra vez. Quem acha que foi por ódio? Por heroísmo? Há abstenções, mas não faz mal. Curiosamente,
Uma análise de dados, de data analytics, feita ao processo de desenvolvimento da narrativa dos milhares de pessoas que foram mobilizadas para aquela iniciativa, chamemos-lhe assim, identificou as palavras de BLM, Black Lives Matter, e de Antifa, ou antifascismo, mas com adesão. Ou seja, as pessoas, muitas delas, uma larga maioria da população que foi estudada, saiu motivada pelo espírito heróico de salvar o American Way of Life. Curiosamente, não parece quando olhamos para aquelas imagens. E, portanto, voltando à hipótese que vos coloco, nas redes sociais ou através das redes sociais, estamos ou não como que a administrar psicofármacos à escala mundial. Diria que este pode ser um terceiro caso que nós podemos estudar, de uma espécie de assinatura bioquímica do caos, assente numa combinação de adrenalina, testosterona, dopamina, cortisol, e assim, se quiserem, eu acredito que podemos confirmar, vivemos numa realidade com um pendor distópico preocupante. Existem 64% da população mundial utiliza redes sociais e, portanto, está neurologicamente exposta ao oligopólio discursivo de 4 empresas ou dos seus CEOs. São empresas que interferem com os sistemas neurológicos que têm milhões de anos de desenvolvimento no Homo sapiens. E por isso, a combinação de a nova ágora das redes sociais com o poder no neuromarketing digital redunda num poder discurso, do poder lado distópico forte do discurso público on steroids, se me permitem a expressão, e portanto defendo que estamos perante uma distopia, realmente. Mas enfim, eu não gosto de vibrações negativas, está na altura de respirar e de passo rapidamente à segunda parte da minha apresentação. Eu acredito que se dermos o nome certo às coisas, encontramos a forma de as resolver. E, portanto, se for verdade que nós, aquilo que temos é um fenómeno de intoxicação da população utilizadora das redes sociais, se calhar aquilo que temos que fazer é começar por desintoxicar. E, portanto, a minha hipótese de antídoto para o estado de coisas atual é de perguntarmos se conseguimos, então, impedir que as redes sociais continuem a administrar psicofármacos. Diria que se a premissa é de que neste momento o neuromarketing atua sobre as zonas inferiores do nosso cérebro, se nós conseguirmos subir a interação dos utilizadores com as redes sociais para as zonas superiores do cérebro, então talvez possamos neutralizar o efeito distópico que neste momento estamos, Aquilo que venho propor é um conjunto de 7 passos, um conjunto de 7 passos que associo depois aos 4 princípios fundamentais da bioética e depois declino numa proposta de políticas públicas de saúde e de liberdade de utilização das redes sociais em 5 eixos. 3 minutos. Então eu vou ser muito rápida e depois no debate podemos desenvolver. Em primeiro lugar, desintoxicar com foco no indivíduo através de pensamento crítico, de literacia para o pensamento crítico e também do desenvolvimento de competências para a felicidade. É todo um tema que se pode falar. Segundo passo, de passos segundo a sexto, focados para desintoxicar o espaço público. Primeiro, eliminar contas falsas, porque sem contas falsas, existem milhões de contas falsas nas redes sociais hoje em dia, não sei se estão a par dessa realidade, sem essas contas falsas não é possível propagar campanhas maléficas como atualmente se faz, porque se as contas são genuínas será muito mais difícil. Terceiro passo destes 7, remover conteúdo ilícito ou danoso. Isto obriga a fazer a desambiguação com o princípio da liberdade de expressão e os algoritmos de otimização de conteúdos.
Em quinto lugar, responsabilizar as plataformas sociais pela violação dos neurodireitos. Existe um desenvolvimento científico interessantíssimo que junta filosofia, ética e direito, que é a ideia dos neurodireitos, que protegem a integridade cognitiva, a privacidade mental, a integridade mental e a continuidade psicológica. Em sexto lugar, empatizar com conteúdos positivos. Existem estudos, foi feito um estudo sobre uma população de jovens adolescentes que sofriam de bulimia, e esse grupo esteve sujeito a conteúdos empáticos de natureza terapêutica e verificou-se que esse grupo melhorou o estado de saúde por comparação com o grupo de controle. Por isso, conteúdos empáticos como parte de uma política pública é uma das vias que nós podemos utilizar. E por último, empoderar dados, empoderar os donos dos dados. No quadro dos 4 princípios da bioética, estamos a endereçar a autonomia do indivíduo, a não maleficência, a justiça e ainda a beneficência. E por isso, a proposta é uma política de 5 eixos. Em primeiro lugar, as políticas de educação e sensibilização, que se declinam em políticas autárquicas pela literacia de pensamento crítico e competências individuais para a felicidade eudemónica, não a hedonista, porque essa não nos traz grande bem-estar no final do dia. Segundo eixo, uma política de justiça pelo exercício de competências pelo Ministério Público para intentar ações de aplicação do direito do consumidor. Eixo terceiro, eixo 3, políticas de supervisão, porque os reguladores podem auditar as contas falsas e promover a sua remoção. Também existem ONGs dedicadas a identificar e notificar as plataformas para a remoção do conteúdo ilegal. Eixo 4, uma política de investimento público e incentivo às tecnologias de tokenização e portabilidade dos dados, porque se os donos dos dados tiverem poder efetivo da sua utilização, as plataformas não podem tanto como podem atualmente. Podemos também depois desenvolver. Apoiar empresas de produção de conteúdos positivos, terapêuticos, antiódicos e empáticos. E por último, estou mesmo a terminar, a adoção de legislação de enquadramento legal das sociedades de gestão coletiva de direitos sobre dados e perfis de cidadãos. Meu Deus. É uma ideia um pouco atrevida, mas pode ter muita importância. E, portanto, se quiserem, nós não podemos mudar a natureza humana, mas podemos e devemos mudar aquilo que deixamos que façam com ela. Obrigada.